Boa tarde, turma. Vamos para a nossa correção da nossa atividade número 2 de língua portuguesa. Vamos acompanhar aqui o enunciado. Passo 1. Ler um conto para se inspirar e compreender como o autor produz estrutura narrativa. Título do conto de mistério: Férias Macabras. Cruz das Almas é a cidade em que meu pai nasceu. Todos os anos viajávamos para lá. Porém, desde que a tia Marieta morreu, ninguém foi mais. Eu não gostava daquela cidade. Era muito pequena, não tinha nada para fazer. E além disso, parecia cidade de filme de terror. Era tudo meio cinza, as árvores secas, as casas muito antigas e longe uma das outras. Fiquei muito indignada com a notícia de que iríamos dormir em Cruz das Almas, mas nada estragaria minhas férias. Quanto mais perto chegávamos da cidade, mais a paisagem ia ficando esquisita. Nada mudou, as árvores secas de sempre, tudo muito escuro e cinza. O lado bom era que iria encontrar minha prima Priscila. Então, espavorida, perguntei: Mamãe, nós iremos dormir no casarão da tia Marieta mesmo? Claro, minha filha, ela sempre fez questão que seu pai fosse para a casa dela. Não é agora que vai ser diferente. Sempre tive medo daquele lugar. A casa cheia de quadros e fotos de gente que já morreu. As janelas e portas em madeira tinham frestas que deixavam o vento entrar, fazendo barulhos que pareciam uivos. Além de tudo, a casa ficava ao lado do cemitério. Finalmente, minha prima Priscila e eu nos encontramos. Ela foi logo relatando a insatisfação de dormir naquele lugar. Sentia as mesmas angústias e medos que eu. De repente, começou uma ventania. Escutamos o ranger das portas e janelas batendo. Nossos pais entraram correndo para fechá-las. Nesse momento, ouvimos um som ensurdecedor. Era um trovão, com um barulho tão alto que estremeceu tudo. As luzes se apagaram. Priscila e Marcela, eu e Roberto temos que ir até Vale do Rio Negro comprar água e velas, pois essa energia não vai voltar tão cedo, disse papai. 20 minutos depois, o telefone de mamãe toca. O carro de papai quebrou. Não ligava de jeito nenhum. Minha mãe sabia onde ficava a casa do mecânico, mas era preciso ir de carro, e como não dirigia, tia Margarida foi junto. Nós tivemos que ficar no casarão porque a prima Márcia, filha de tia Marieta, estava chegando e não tínhamos onde deixar as chaves para que ela pudesse entrar. Ixi, Maria, passei demais. Só voltar aqui um pouquinho. Só um momentinho. Meninas, entrem e tranquem todas as portas. Só abram para Márcia, disse tia Margarida. Os trovões estremeciam tudo. Os minutos passavam devagar. O vento lá fora balançava as árvores secas e entrava pelas frestas das portas e janelas, fazendo aquele uivo de deixar qualquer um morrendo de medo. Marcela, você escutou esse barulho? Acho que caiu alguma coisa. Parece que vem do quarto da tia Marieta, disse Priscila, tremendo. Imediatamente peguei meu celular pensando em ligar a lanterna, mas havia apenas 1% de bateria. Não era possível. Então o barulho começou a aumentar. Dessa vez eu escutei. Eram passos que pareciam estar vindo em nossa direção. Escutamos o ruído de uma porta abrindo. O barulho dos trovões se misturavam com o dos passos da madeira velha. Nos abraçamos e começamos a rezar. De repente, um raio iluminou tudo, e de longe vimos um vulto passando. Não dava para enxergar direito, mas parecia uma mulher. Socorro! Seria o espírito da tia Marieta que veio só para nos encher de medo? Depois de meia hora, a chuva havia diminuído. Ainda escutávamos os uivos do vento, mas não havia mais barulhos de passos. Então falei: Priscila, vamos ao banheiro comigo? Eu estava muito apertada. Criamos coragem e fomos. Quando passamos em frente ao quarto, a porta estava entreaberta. Marcela, tá vendo como eu escutei barulho de porta abrindo? Disse Priscila, tremendo de medo. Depois, eu escutei também. Mas ninguém tem a chave do quarto da tia Marieta. Como é que pode estar aberto? Será se foi o vento? Chamei Priscila para entrarmos no quarto de tia Marieta e vermos se tinha alguma janela aberta, pois era o único jeito de desvendarmos esse mistério. Assim que pegamos na maçaneta gelada da porta, um vento frio entrou pela janela que estava aberta e nos paralisou. Nesse momento, mais um raio rasgou o céu e um clarão mostrou uma mulher de branco deitada na cama. O rosto dela também estava branco e ela usava um batom cor de sangue. Seus cabelos eram negros e enormes. Socorro! Gritamos. Desnorteadas, não sabíamos para onde correr. O palpitar alvoroçado dos nossos corações nos deixava ainda mais espantadas. A Priscila quase desmanhava e eu quase fiz xixi nas calças.
De repente, a porta da sala abriu e tudo se iluminou. Eram nossos pais, que trouxeram as velas acesas e se assustaram com a nossa gritaria. Corremos em direção a eles e começamos a relatar sobre a mulher de branco com lábios cor de sangue que estava deitada na cama de tia Marieta. Papai e tio Roberto começaram a rir. Meninas, com certeza é a prima Márcia. Ela ligou dizendo que estava chegando. Pelo horário, nós pensamos que vocês estavam dormindo, disse papai tentando nos acalmar. Ela sempre dormiu assim, cheia de cremes no rosto e com batom vermelho para hidratar a boca, disse tio Roberto, nada surpreso. A prima Márcia, também muito assustada com nossos gritos, apareceu na sala. Ficou envergonhada com a situação, pois nunca imaginou que seus cremes causariam tanto medo em alguém. Aliviadas, começamos a sorrir. Também sentimos vergonha de termos sentido tanto medo. Então, pedimos desculpas a ela e fomos dormir, pois cedinho iríamos pegar a estrada rumo à praia. Foi uma noite e tanto, mas nada estragaria minhas férias. Texto de Marina Leles Viana. Então vejam que Férias Macabras traz uma viagem para duas garotas e essa viagem aconteceu uma série de fatos misteriosos, né? A casa já tinha uma fama de ser uma casa com um ar de mal assombrada. A própria cidade, né? Cruz das Almas, já tem um nome que já causa assim um medo. E a própria cidade já tem um aspecto, né, que causa uma sensação de medo, uma sensação de insegurança, né, de desconfiança, de que o lugar não é um lugar tão bom, tão prazeroso de se estar. Então vamos para as questões. Questão 1. Após a leitura atenta do texto, responda aos questionamentos propostos. A. Para despertar medo no leitor, a autora de Férias Macabras se utilizou de elementos sobrenaturais ou a causa do terror se encontra apenas na mente da protagonista? Justifique. Então, qual é o questionamento? Se os fatos que acontecem na narrativa são, de fato, elementos sobrenaturais, se realmente é um fantasma, é um espírito, é algo sobrenatural de outro mundo, ou a causa desse medo, desse terror, é apenas algo que se encontra na mente da protagonista. Ou seja, será que a protagonista estava sentindo tanto medo juntamente com a outra personagem, ao ponto de elas acharem que estavam diante de um fato sobrenatural? Então, como a gente já leu todo o conto, e aí a gente descobre no finalzinho, meninas, com certeza é a prima Márcia, e aí o outro personagem diz que ela sempre dormiu assim, cheia de cremes no rosto e com batom vermelho para hidratar a boca. Então a gente conclui que todos esses fatos que aconteceram, passos, vulto, tudo isso foi uma série de má interpretações por conta do medo das duas personagens, né? Então a gente conclui que o que provocou terror na mente, no caso aí, o que desperta medo no leitor, não são elementos sobrenaturais, e sim uma causa que se encontra apenas na mente da protagonista. Então, como é que a gente vai responder? Vamos responder como? A autora desperta medo no leitor utilizando elementos que se encontram apenas na mente da protagonista, vírgula, pois descobrimos que não é um espírito ou fantasma o causador das ações misteriosas, vírgula, e sim a prima Márcia, levando a entendermos que as personagens sentiram tanto medo que criaram uma situação na mente delas.
Então, elas criaram uma situação na mente delas. Então, para ficar melhor a resposta, eu vou aumentar um pouquinho a fonte e vou colocar destacada com a cor em vermelho. Então, a autora desperta medo no leitor utilizando elementos que se encontram apenas na mente da protagonista, pois descobrimos que não é um espírito ou fantasma o causador das ações misteriosas, e sim a prima Márcia, levando a entendermos que as personagens sentiram tanto medo que criaram uma situação na mente delas. Então, tudo foi uma má interpretação por parte delas, né? Então, essa é a primeira parte da correção. Então, peço que vocês acompanhem o vídeo com muita atenção, muita calma e façam as anotações que vocês julgarem necessárias.